Boa noite, meus amigos. Então, vamos dar sequência às aulas que nós já iniciamos ontem. Bem, eu já fui apresentada, mas considerando a quantidade de informações que vocês receberam ontem, eu duvido até que vocês se lembrem como é que vocês chegaram em casa hoje, né? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Paola, mas vocês podem me chamar apenas de Paola. Eu sou gerente do setor de licitações e contratos, além de pregoeira da PGM, desde o ano de 2017. E eu tive o prazer de ser convidada pelo professor Rafael Oliveira para estar aqui com vocês nesse workshop. E é uma alegria dupla. Né, porque o convite simplesmente foi do Rafael Oliveira, que dispensa comentários. É o nosso atual divo do direito administrativo. E outra, porque eu me incluo nesse grupo de agentes de contratação que sofrem. E sim, né, a gente sofre, sofre muito. E ontem até, eu não sei se todo mundo viu, mas eu brinquei lá no chat dizendo que toda vez que os servidores envolvidos com o setor de compras, com as compras públicas, toda vez que a gente se reúne, é um momento de terapia coletiva. E para quem tem dúvida disso, eu desafio qualquer colega que está aqui presente nessa aula a dizer que tem um planejamento super tranquilo no seu órgão, né? Sabe de antemão todos os prazos, todos os contratos, as prorrogações. Nunca precisou fazer um contrato emergencial para uma situação que era totalmente previsível. Ou nunca recebeu uma ligação desesperada dizendo, pelo amor de Deus, se você não comprar isso hoje, o órgão para e a culpa vai ser sua. E aí, quando eu falo desse último, né, da ligação, eu vou até aqui cutucar o Jaime. Jaime, você lembra dos discos SSD, que se eu não comprasse eu até ia ser exonerada? Porque era urgentíssimo, gente, disco SSD, que é só para deixar a máquina mais rápida. Assim, me ligaram, disseram, se a gente não comprar, a PGM para. Nunca, né? Não vai parar. E então é esse tipo de situação, né, que quem trabalha com compra lida todos os dias. Mas o sofrimento que nós temos, né, que nós compartilhamos, ele consegue ser minimizado com iniciativas como essa, desse workshop. E aí, eu não estou falando. Eu queria até que vocês se sentissem bem à vontade aqui, né? Apesar de nós sermos os professores desse workshop, nós somos todos colegas agentes de contratação. Então, sintam-se à vontade para desabafar, né? Aqui é um muro de lamentações, vocês serão acolhidos, as dúvidas serão tiradas. E esse workshop, o barato dele é justamente isso, porque a gente consegue pegar um pouco de parte teórica, um pouco de parte prática, e, e aí eu vou aproveitar já fazendo os meus desabafos, né? Já que eu falei que é o muro de lamentações. Quando eu fui para a gerência, quando eu virei gerente, eu descobri que a PGM tinha um contrato para aquisição de livros jurídicos. E aí, eu, no auge da minha empolgação, né? Liguei para o Centro de Estudos, fiz uma lista de livros. Falei, eu quero esses livros, porque eu vou devorar, vou aprender tudo, e aí tô dominado, né? Vai dar tudo certo, porque eu vou saber tudo. E aí, o que aconteceu? O primeiro pregão eletrônico que eu fui operar tinha uma questão que era jurídica. E aí eu peguei todos os livros que eu pedi para o Centro de Estudos comprar para mim. E nenhum respondia àquela questão. Nenhum. Então, o mundo das licitações ele é muito dinâmico e só quem vive a prática sabe as situações inusitadas que vão acontecendo. E aí, esse workshop é legal por isso, porque a gente tem a oportunidade de juntar a parte prática com a parte teórica. E aí sanear assim, muitas dessas dúvidas que vão surgindo. E aí, falando de coisas inusitadas, né? A gente sabe que a intenção do legislador é sempre a melhor possível, né? A gente parte do pressuposto que o legislador faz as leis querendo o melhor caminho, indicar o melhor caminho, fazer a melhor lei.
Só que a gente vive num país de dimensões continentais. São 26 estados, são mais de 5.500 municípios, cada um com uma realidade distinta. E o legislador, quando fez a nova lei de licitações, partindo desse pressuposto de boa-fé, né, ele fez uma lei pegando tudo aquilo que era bom, que já estava na prática, já estava no dia a dia de algumas administrações. E esse é exatamente o caso do ETP, que a gente vai começar a tratar agora. Quando a gente ouve assim, ETP, o que a gente pensa? De início, quem não era da União, pensa assim, ETP de comer ou de passar no cabelo, né? Não faço ideia do que é isso, o que é essa sigla? Mas o ETP, ele já era uma prática da União. A gente vai passar o slide e aí vamos dar uma olhada em como o ETP se apresentava para a gente. Deixa eu passar. Então, aí aqui eu fiz um quadrinho para vocês verem que o ETP ele já existe desde 2017. Apesar da gente só ter começado, né, muitos de nós, eu, por exemplo, só ter começado a ouvir falar sobre ele, de fato, com a nova lei de licitações. A previsão dele, inicial, foi na Instrução Normativa número 5 de 2017. Depois, a gente tem a figura do ETP também reproduzida lá no Decreto 10.024, e finalmente ele foi incorporado à nova lei. Eu fiz um quadrinho para a gente comparar e ver que, até retomando a ideia, né, que o Rafael Oliveira nos trouxe na primeira aula sobre o Museu de Grandes Novidades, então, isso é um dos exemplos de museu de grandes novidades, porque, vejam, na instrução normativa, no decreto e na lei, o ETP ele tem a mesma função. Vamos dar uma lida aqui juntos, ó. No artigo 20 da instrução normativa, ele diz o quê? Que o planejamento pressupõe como etapa um estudo preliminar. E aí, lá no anexo 3, ele vai dizer para a gente que as contratações devem ser precedidas de estudo técnico preliminar para analisar a sua viabilidade e fazer o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o TR ou projeto básico, de forma que melhor atenda às necessidades da administração. Aí, se a gente passar para o decreto e para a lei, a gente vai ver que parece até um recorte copia e cola, porque é a mesma coisa. Vamos lá, ó, estudo técnico preliminar de acordo com o decreto 10.024. É um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento, e a gente viu o planejamento ontem, que caracteriza o interesse público envolvido, a melhor solução para o problema e, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, ela vai fundamentar, vai ajudar na elaboração do TR. E agora, na nova lei de licitação, ele vai dizer que o estudo técnico preliminar é um documento constitutivo da primeira etapa de planejamento da contratação, vejam, é a mesma redação, que vai caracterizar o interesse público envolvido, a melhor solução e dar base ao anteprojeto, termo de referência, projeto básico. Ou seja, era um instrumento que já vinha sendo utilizado há muito tempo na União e que agora se impõe para os estados e municípios como um documento essencial. E aí, como eu já introduzi, né, o meu painel dizendo que o barato do workshop é justamente juntar a parte teórica com a prática, aqui já fica a primeira dica para vocês, que é a seguinte: leiam a lei. Tenham por hábito sempre ler a Lei 14.133, porque ela traz para a gente, logo de cara, como se fosse a definição de alguns termos que são chave. Como vocês viram agora, por exemplo, no ETP. O artigo 6º ele tem várias definições legais. E isso, para a gente que opera a fase interna e até opera as licitações, é muito bom, porque a gente fica fugindo dessas correntes doutrinárias, que já é tanto assunto, a gente ainda tem que ficar se preocupando com corrente doutrinária, é muito complexo. Então, tenham por hábito sempre ler a lei, a 14.133,
porque algumas definições legais estão ali. E a nova lei, além das definições legais, muitas vezes ela vai indicar para a gente o caminho das pedras, que é o que acontece com o ETP, para a nossa alegria. Por exemplo, a gente vai passar agora a analisar o artigo 18. Pode passar o slide. Isso. O artigo 18, ele vai trazer, ele faz a previsão do ETP e ele vai trazer também os requisitos legais, o que facilita muito a nossa vida, né? A gente sabe exatamente o que um ETP precisa ter. E aí, no slide não está, mas vamos lá. O artigo, o CAPT, né, diz que a fase preparatória do processo é caracterizada pelo planejamento, deve se compatibilizar com o plano de contratação e deve compreender a descrição da necessidade fundamentada no estudo técnico preliminar, que a gente já viu lá no artigo 6º, que por definição é o que é o ETP, né? E agora vamos passar para o que já está no slide aqui, para facilitar a vida de vocês. Vamos lá, o artigo, parágrafo 1º. O estudo técnico preliminar, que se refere ao inciso 1 do CAPT desse artigo, deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos. Olha como o legislador foi legal com a gente. Ele nos deu um novo documento, quer dizer, mais um trabalho, mas ele diz exatamente para a gente o que a gente precisa ter nesse documento. E aí, por isso a importância da gente sempre, sempre ler a lei. Eu queria fazer um parêntese, né? Antes da gente começar a descrever cada um desses incisos, o governo federal, ele disponibiliza lá no portal de compras públicas o ETP digital. Vocês viram, né? Ontem eu já me mostrou para vocês, existe a possibilidade de a gente fazer o plano anual de contratação via sistema federal, e existe também o ETP digital. Só que, como a nossa turma é heterogênea, né? Existem pessoas de vários municípios, estados, a gente não vai adentrar no ETP digital. Até porque o ETP digital passa por esses passos, né? Quando você entra no sistema, você tem que preencher cada um desses requisitos. Então, para poder fazer uma coisa que sirva a todos, a gente vai realmente se ater a cada análise de cada um desses itens. Fechou? Então, vamos lá. Qual é o primeiro? Outra observação que eu vou fazer, tá? No slide, toda vez que o inciso estiver numa cor diferente, que é o caso, por exemplo, do 1, ele está em verde. Significa que o requisito é obrigatório. Mais para frente, a gente vai ver aonde é que está escrito na lei, quais são os requisitos obrigatórios. Então, vamos lá. Todos esses requisitos são interessantes que estejam no ATP, mas nem todos são obrigatórios. O que tiver destacado em verde significa que tem que constar, a gente não pode fugir dele. Então, vamos passar para o primeiro, que também é obrigatório, que é a descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sobre a perspectiva do interesse público. Aqui nesse item, a gente vai descrever a necessidade da compra ou da contratação, evidenciando o problema identificado e a necessidade que esse problema vai estar gerando para o órgão. E também o que a gente almeja alcançar com essa contratação. Funciona mais ou menos assim. Eu preciso do bem ou do serviço X, porque... E aí a gente vai fazer essa descrição com base nessas premissas. E aí, para não ficar muito no mundo das ideias, eu vou trazer para vocês agora um exemplo prático. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Esse aqui, como eu falei, o ETP, ele foi uma criação de uma... Né, assim, ele foi inicialmente regulamentado no âmbito da União e depois foi incorporado à lei. Então, eu vou usar
quase que sempre os exemplos da União, porque como eles já estão acostumados a fazer, eles têm expertise, têm know-how para isso, né? Então, eu peguei esse aqui, esse exemplo de um estudo técnico preliminar que foi feito pelo Ministério da Educação, que está, sim, excelente. Então, a gente agora vai ver, a gente agora vai dar uma lida e como é que isso se operacionalizou aqui nesse estudo. Ó, esse aqui é o estudo técnico, ó, descrição da demanda. Aqui, ele vai dizer ó, que a contratação, a necessidade da contratação ela é frequente em face da substituição, do desgaste natural, da defasagem tecnológica. Isso aqui é para aquisição de computadores. Então, ele vem fazendo toda uma descrição dizendo do porquê que ele precisa comprar computadores. Eu preciso comprar computadores. Eu preciso comprar computadores por quê? E aí ele diz substituição do desgaste natural, defasagem tecnológica, necessidade de acréscimo de equipamentos. Aqui ele faz também, olha, de forma sucinta, né? Como se fosse um relatório das aquisições que foram feitas já pelo órgão, e depois ele diz dessas aquisições quantas unidades já estão defasadas, ou então já não existem mais, porque por algum motivo quebraram, não tem peça de substituição. Então, isso aqui é o que a gente... É um requisito obrigatório, né? A gente precisa fazer essa descrição da necessidade da contratação, e eu trouxe esse exemplo para vocês verem como não é um bicho de sete cabeças, né? Porque isso aqui, eu acredito que possa estar muito embasada no DoD, né? Ou DFD, que o Jaime explicou ontem. Justamente porque quando o setor demandante ele pede alguma coisa, ele tem que dizer por que ele pede, né? E aqui a gente vai fazer uma coisa mais elaborada, porque a gente viu que o DoD é um documento que tem algumas formalidades, mas ele é mais sucinto, mas ele vai servir aqui para nos ajudar nessa descrição detalhada da demanda. E aí, agora a gente, então, vou deixar de compartilhar aqui, e vamos voltar para o slide, porque a gente agora vai ver o item 2, o inciso 2. O inciso 2, vejam, ele não é um requisito obrigatório, mas, como eu disse para vocês, ele não é obrigatório, mas é interessante que esteja. E qual é esse requisito? Vamos lá, demonstração da previsão da contratação no plano anual de contratações, sempre que elaborado de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Isso casa muito com o que a gente falou ontem, né, sobre o plano anual de contratação. Isso também está previsto expressamente na lei, que é uma reprodução, né? Vem vindo uma reprodução da instrução normativa, depois do decreto, e na lei. Quer dizer, é preciso que a compra esteja sempre alinhada com o planejamento do órgão. Mas pode acontecer de não estar, né? E se não estiver? Não estava previsto no planejamento. Qual é a consequência? Eu não posso contratar? Não, não existe essa vedação. Se existe uma necessidade superveniente, quer dizer, uma necessidade que não foi prevista quando do plano anual de contratação, isso não impede que a gente faça contratações posteriores. O interesse público, ele precisa se sobrepor a algumas formalidades. Nesse caso, se sobrepõe. E aí eu quero mostrar para vocês 2 exemplos. Um exemplo do que foi feito quando existe a previsão, e um exemplo do que foi feito numa contratação em que não havia essa previsão. Então, novamente, eu vou me valer, né, do arquivo aqui do Ministério da Educação, para mostrar para vocês que nessa hipótese do Ministério da Educação, havia a previsão de
Tá compartilhado aí, gente? Tá dando para ver? Ah, beleza. Então, no caso deles, havia essa previsão já. Isso estava no plano anual de contratação deles. Ó, tá vendo? Olha, no item 5.4, essa demanda ela já estava alinhada com o plano estratégico e com o plano anual de contratações. Então, é só realmente indicar. E se acontecer de não ser possível essa... não estava previsto anteriormente. E aí eu vou mostrar para vocês um outro exemplo, que é esse exemplo aqui de uma contratação feita pela Ancine, numa iniciativa de valorização do servidor, e eles queriam contratar uma prestação de serviço de qualidade de vida no trabalho. Vou mostrar para vocês que não estava previsto. Aqui, ó. Alinhamento entre a contratação e o planejamento. A contratação constará do plano anual, quer dizer, não estava prevista ainda, mas a demanda relaciona-se com o plano estratégico. Então, voltando lá para o nosso slide, é obrigatório? Assim, é recomendável que haja essa correlação entre o plano anual de contratação, o plano estratégico e a contratação que se pretende nesse ATP. Mas, se não for possível que essas previsões sejam anteriores, a gente não vai deixar de contratar, mas é importantíssimo que a gente justifique. E aí, agora a gente vai passar, então, para o terceiro item, que são os requisitos da contratação. Vejam, não está em verde, em azul, então não é requisito obrigatório, mas é recomendável. E aqui a gente vai elencar os requisitos que são necessários e suficientes à escolha da solução. E aí eu vou novamente compartilhar com vocês o exemplo do MEC. Ele aqui traz um anexo só com todas as especificações. Ó, esse é o anexo C desse ETP. Análise das especificações técnicas preliminares. Então, aqui, nesse ETP, para aquisição de computadores, o que o MEC fez? Ele nem colocou dentro do TR, do ETP propriamente dito, né? Ele fez lá, nesse requisito, ele faz remissão ao anexo. E aqui ele faz toda a especificação de tudo aquilo que se pretende contratar, né, que é o que vai servir depois de base para o TR. Então, aqui, ó, tem toda a especificação da memória, do armazenamento, da placa-mãe, das interfaces. Isso aqui é interessante que conste do ETP. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Vamos lá. A gente vai passar para o próximo, que é o inciso 4. Isso, esse é fundamental, tá, gente? Esse tem que constar, que é a estimativa das quantidades para contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar a economia de escala. Bem, pensem comigo, se a gente, lá nos primeiros incisos, a gente já teve que dizer qual a necessidade da contratação que se impõe. A gente já elencou o problema que precisa ser resolvido, à luz do interesse público, né? Se a gente já tem essas informações, inclusive as informações sobre os requisitos da contratação, a gente precisa necessariamente agora dizer quais são as quantidades que a gente pretende contratar. E ter
ter uma memória de cálculo, que foi o que o MEC fez nesse exemplo que eu trouxe para vocês, né? A gente já teve a oportunidade de olhar que eles fizeram um quadro com a necessidade do órgão. E é basicamente isso, a gente fazer esse levantamento do que precisa exatamente ser contratado. Passando, então, para o item 5, a gente vai precisar fazer um levantamento de mercado que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica para a escolha da solução a contratar. E aí, mais uma vez, eu vou compartilhar com vocês esse exemplo que é o do MEC. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Exatamente isso aqui, ó. Vamos lá. Análise comparativa das soluções. O que o MEC aqui fez? Ele viu algumas possibilidades. Bem, eu preciso de computadores. Se eu preciso de computadores, eu posso alugar computadores? É uma possibilidade, não é? E aqui eles fizeram esse estudo, né? Ó, outsourcing de equipamentos. Eu posso, ao invés de alugar equipamentos, eu posso também comprar equipamentos, né? Vou comprar, não quero alugar. O que é mais interessante? Comprar ou alugar? Então, esse é o estudo que se pretende fazer nessa situação. Vejam, o estudo técnico preliminar, como o nome já diz, é um estudo. Então, a gente precisa adentrar nas possibilidades que o mercado apresenta para a gente. E aí eu vou dar um exemplo concreto que aconteceu lá na Procuradoria, que é o seguinte: na aula passada, eu dei o exemplo, não aconteceu na PGM, não, gente, aconteceu em Nárnia. Eu dei o exemplo lá de Nárnia, que a gente precisava comprar uns equipamentos para a expansão do armazenamento lá da sala cofre. Hoje se fala muito de PJE, SEI, esses processos que correm, tramitam de forma eletrônica, mas a PGM, se não foi a primeira, foi um dos primeiros órgãos a utilizar essa lógica do processo eletrônico. Desde 2006, se eu não me engano, a gente já usa um processo eletrônico próprio lá. E aí, à época, a gente comprou os equipamentos, só que de 2006 até hoje, né, nós estamos em 2023, a capacidade de armazenamento está baixa, porque a gente foi agregando mais dados naqueles equipamentos. E aí surgiu a necessidade de comprar. E em dado, a gente estava construindo um EPP para fazer a aquisição desses hardwares, e aí, em algum momento, a equipe técnica pensou assim, poxa, pensa comigo, se eu posso comprar armazenamento, né? Vou comprar hardware, a gente instala aqui e amplia a capacidade. Só que hoje em dia se usa muito armazenamento em nuvem. Será que não seria mais interessante, mais economicamente interessante também, a gente comprar esse armazenamento em nuvem? Será? E aí, o que técnica fez? Foi, de fato, para o mercado. Foi fazer a avaliação. Se eu comprar, quanto custa? Mais ou menos, né? Quanto é que vai custar mais ou menos a aquisição desses equipamentos? Quais são esses equipamentos? Quanto custam mais ou menos? Se eu comprar esses equipamentos, eu vou precisar de alguma contratação adicional, correlata, interdependente, né, que eu já me explico ontem a diferença. E aí, ponderaram, fizeram esse estudo sobre a aquisição. Agora, vamos estudar a nuvem. A nuvem, eu não preciso comprar equipamento. Se eu não compro equipamento, eu não vou precisar de manutenção. Por outro lado, o dado vai estar armazenado com um terceiro. Alguns dados são sigilosos. E aí foi feita essa ponderação mesmo, né, das alternativas de mercado e as possíveis soluções. No nosso caso, né, a gente optou por comprar mesmo. E aqui no caso do MEC, eles também optaram por comprar. Né? Depois desses estudos, eles fizeram esse levantamento e acharam melhor fazer aquisição.
E aí, na hora de fazer esse levantamento, a equipe que foi elaborar o ETP vai ao mercado para ver as alternativas, faz essa análise de vantajosidade, e aí nessa análise de vantajosidade, além do mercado, podem ser consideradas contratações similares, feitas por outros órgãos ou entidades, até mesmo com o objetivo de avaliar se existem outras metodologias, outras tecnologias que vão atender melhor a necessidade de administração. Porque, às vezes, quem faz o ETP, aliás, na maioria das vezes, né? Quem vai fazer o ETP não tem expertise suficiente para fazer essa análise mercadológica. E aí a gente se vale sempre no mundo, né, na vida, nada se cria, tudo se copia. Então, a gente vai fazer uma pesquisa em outros órgãos, ver quais são as soluções que os outros órgãos deram para as necessidades similares. E aí a gente consegue pensar em alternativas, porque às vezes a gente não consegue nem pensar em alternativa, né? Porque a gente não é técnico. E aí, a lei, ela nos traz também a possibilidade de a gente fazer consultas via audiência pública mesmo, realizar um diálogo bem transparente com os contratados, né, com os possíveis licitantes. Então, o órgão pode divulgar no Diário Oficial ou divulgar no seu site que pretende fazer uma contratação para um serviço X, né? Olha, eu tenho essa necessidade. Potenciais interessados. Quem é que quer vir aqui conversar comigo amanhã às 18 horas? E aí os interessados vão até a administração e apresentam, olha, eu tenho a solução X, eu tenho a solução Y, desde que seja de uma forma bem transparente, que tudo isso fique registrado em ata, né? A gente pode dialogar com o mercado. Aliás, a gente deve dialogar com o mercado, porque o mercado está sempre mais atualizado do que o agente público, né? A gente, no meio do turbilhão de atribuições que temos, realmente é muito difícil ficar atualizado com tudo que acontece no mercado, principalmente na área tecnológica, né? Tudo muda o tempo todo. E aí, eu queria aproveitar e fazer com vocês, mostrar para vocês como essa análise, esse levantamento de mercado, ele pode até alterar o curso de uma contratação. Vou explicar. Por exemplo, nesse caso da aquisição de computadores pelo MEC, a gente viu que eles fizeram um levantamento de mercado para verificar o que seria mais vantajoso, alugar, que era uma opção, ou comprar. E aí, no final, eles concluíram que melhor, de fato, era comprar. Mas eu vou compartilhar com vocês agora um outro documento, que é esse que eu falei para vocês sobre a qualidade de vida que a Ancine promoveu. A Ancine, ela fez um levantamento de mercado aqui no item 5, tá vendo? Ela fez um levantamento de mercado para verificar o que o mercado oferecia de plataforma digital de bem-estar integrado. E ela localizou, né, achou algumas empresas que prestam esse tipo de serviço, que são essas que estão em azul. Só que, de todo o mercado pesquisado, apenas uma empresa conseguia realmente atender aquilo que era a necessidade da administração. Então, o ETP, quando a gente faz essa análise de mercado, o ETP, por muitas vezes, já vai indicar para a gente se é caso, por exemplo, de uma contratação direta. Esse é exatamente o caso que eu queria trazer para vocês. Por vezes, essa análise de mercado, ela não só vai indicar a melhor solução, ela vai indicar a única solução que é possível, que foi o que aconteceu aqui. Então, o processo sempre começa, né, na administração pública, a regra é licitar, sempre, né? Mas, durante os estudos, não esqueçam, o ETP é um estudo, durante esses estudos, pode ficar evidenciado que a licitação não tem como ser realizada, porque o mercado, ou o mercado é monopolizado, ou então
não é um monopólio, mas para aquela necessidade, exatamente atendimento daquela nossa necessidade, só existe um fornecedor ou um prestador de serviço. Então, eu queria trazer esse caso para vocês, que eu achei bem interessante, de como o ETP ele serve não só para subsidiar o termo de referência, porque a gente tem um pouco isso em mente, né? O ETP vai servir de base para o termo de referência. Às vezes, não só isso, ele indica também outros caminhos que vão ser muito importantes, sobretudo para a área de compras, né? O setor que trata das licitações e dos contratos. Então, agora a gente volta lá para o slide e vamos ver o inciso 6. Vamos lá, vejam. O 5 não era obrigatório. Eles viram como foi muito importante? Ele modificou totalmente, por exemplo, no caso da Ancine, o rumo da contratação. Então, não é obrigatório, mas é muito importante. E agora a gente passa, então, para o inciso 6, que é a estimativa do valor da contratação. E aí eu vou mostrar para vocês, mais uma vez, o caso do MEC. A estimativa da contratação está aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, a estimativa. 14 milhões. Por que se faz essa análise de custos? Essa análise de custos, na verdade, é uma análise que ela está junto com a análise de mercado. Porque quando a gente faz análise de custos, isso nos ajuda a escolher a solução, né? Às vezes, não é uma questão só de preço, mas às vezes é. Né? Nesse caso aqui, se ponderou o outsourcing ou a aquisição de equipamentos. Olha, o item 3.1.1, contratação de garantia técnica, quer dizer, já havia equipamentos lá, já havia equipamentos lá que poderiam, talvez, ser consertados. Mas aí, na prática, se viu que não era possível, e a equipe técnica colocou lá no termo de referência que isso não era viável, então não era uma possibilidade. A segunda possibilidade era o outsourcing de equipamentos, ou seja, a locação. A locação, no final, importaria em 24 milhões, custo público, né? E a terceira opção, que foi avaliada, foi a aquisição de equipamentos, que gerava uma economia de 10 milhões. E aí optou-se por adquirir os equipamentos justamente porque 10 milhões é muito dinheiro, né? É mais que o prêmio do BBB para quem assiste, não é o meu caso. Então, a análise comparativa de custos, ela ajuda na tomada de decisão. Às vezes porque a gente faz uma análise tão somente do preço, né? Não, eu vou aqui contratar aquilo que é mais barato. Ou, às vezes, o mais barato é o que cabe no seu orçamento. Então, vamos lá, de repente o outsourcing de equipamento fosse, não é o caso, tá, gente? Eu estou só dando um exemplo aqui fictício. Pode ser que o outsourcing de equipamento fosse mais interessante para a administração do ponto de vista operacional, porque deu problema, você liga para a empresa é obrigada a trocar o equipamento. Se no termo de referência tiver a previsão de que o equipamento tem que ser novo, tem que ser trocado a cada 2 anos, a empresa tem que trocar a cada 2 anos, ao passo que, quando você compra o equipamento, se ele quebrar, você tem que contratar alguém para consertar. A cada 2 anos, você não vai trocar o equipamento se você não está de novo. Então, do ponto de vista operacional, às vezes o outsourcing é mais interessante. Mas será que eu tenho 10 milhões a mais no meu orçamento? Pode ser que não. E aí, por isso, é muito interessante também que a gente faça essa estimativa de valor. E aí, pensando em estimativa de valor, automaticamente a gente pensa o quê? Estimativa da licitação, né? Toda licitação precisa ter um valor estimado. E aí, eu faço a seguinte provocação. Vocês acham que o valor dessa estimativa da ATP, ela precisa ser refletida posteriormente? Esse valor vai ser o valor necessariamente o valor da licitação? Vamos ver nesse caso.
Nesse caso aqui, a gente tem que a aquisição de equipamentos vai custar 14 milhões. Vamos ver o edital. E o item 17. Vamos lá, item 17. O valor máximo, o valor da estimativa da licitação, 14 milhões. Coincidiu, né? Então, assim, num primeiro momento a gente acha que não, tem que ser a mesma coisa. Mas eu vou mostrar para vocês um outro caso. Quem é que se lembra ontem durante a aula do Jaime? A gente falou do caso, e eu já citei hoje também, né? O caso do hardware, lá da Procuradoria. Vocês estão vendo agora um estudo técnico preliminar, um outro? Esse aqui foi o estudo técnico preliminar que foi feito para a aquisição dos hardwares, que eu falei para vocês. E aqui, no ETP, existe um valor da aquisição. Está estimado em 4 milhões. E aí, qual é o que a gente faz normalmente? A gente recebe, né, o ETP, isso vira um termo de referência, e com esse termo de referência é feita uma pesquisa de mercado. E eu vou mostrar para vocês o que a pesquisa de mercado nos indicou para o valor dessa contratação. Olha o valor, 5.888.000. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Para mostrar para vocês que o valor estimado da contratação que consta do ETP não necessariamente vai ser o valor da estimativa da licitação. Pode ser que haja uma alteração. E se houver, está tudo bem, não tem problema. Até porque a pesquisa, a gente vai ver no painel de amanhã, ela é toda cheia de formalidades e ela fica no processo, o processo ele é público, então não tem problema nenhum o valor ficar diferente. Pode ser que fique e está tudo bem. Agora, então, a gente vai passar para o... Vamos agora para o slide, voltar para o slide. Vamos lá, o que diz aqui? A gente vai passar agora para o item 7, que é a descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica. Aqui, a gente precisa colocar realmente a solução como um todo, acompanhada das justificativas técnicas, econômicas, a escolha do tipo de solução. Isso a gente viu lá naquele exemplo do Ministério da Educação, né, na questão dos computadores. Foi avaliado tudo isso e, mesmo assim, se optou por comprar. E a compra pressupõe justamente isso, a necessidade de manutenção, de assistência técnica. Teve a justificativa técnica do porquê comprar e não fazer a locação. E vejam, não é um requisito obrigatório. O requisito obrigatório está na sequência, que é a justificativa para o parcelamento ou não da contratação. E aqui eu vou compartilhar com vocês um entendimento que é do Tribunal de Contas da União. Está na súmula 247. O que a súmula 247 nos fala? Que é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global nas licitações para contratação de obra, serviço, desde que não haja prejuízo para o conjunto complexo ou perda de economia de escala. Então, o que esse requisito aqui nos diz? Esse requisito da lei. Que a regra é a licitação por item. Se a gente não for licitar por item, é imprescindível que o órgão técnico que elaborou o ETP, ele justifique. E aí, no caso, por exemplo, dos hardwares que eu falei para vocês, aconteceu isso. Eram 5 itens, sendo que 2 deles a gente não pôde fazer uma licitação por item, a gente teve que fazer um conjunto.
teve que listar os dois como se fossem um item só. Por quê? Porque se fosse vários, mais de um listante ganhasse, né? Um listante ganhou um item, o listante 2 ganhou o segundo item, se fossem de fabricantes diferentes, a gente teria uma incompatibilidade. Então, a gente ia comprar um equipamento caríssimo e não ia conseguir fazer a instalação, porque esses dois equipamentos eles precisavam ser de um fabricante único. E aí surgiu a necessidade da gente juntar isso num lote. Né? Lá no Comprasnet, a gente faz o conjunto. E aí, ao invés de listar 5 itens, nós listamos 4, mas sempre com uma justificativa técnica, que foi essa. Né? Precisava um listante só ganhar para que fosse o mesmo fabricante, para que não houvesse incompatibilidade entre os equipamentos. Então, esse é isso que está dizendo aqui esse item da lei. Então, a gente volta agora para o slide. E vamos lá, o próximo é o demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e do melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros. E aqui, o que a gente vai precisar? A gente tem que demonstrar os ganhos diretos e indiretos que a gente almeja com essa contratação. Sempre visando o quê? A economicidade, eficácia, eficiência, o melhor aproveitamento dos recursos, dos materiais. Então, isso aqui é a gente demonstrar que é a melhor solução para a administração, do ponto de vista do conjunto da contratação, e não só do dinheiro. Normalmente a gente visa o dinheiro, né? Mas não só desse ponto de vista. E agora, passando para o próximo slide, a gente tem o inciso 10. Vamos lá. São as providências a serem adotadas previamente à celebração do contrato. Aqui, eu vou me valer de um exemplo que ontem o Jaime deu sobre o chiller. Ele falou, né, que a PGM tem um chiller que é muito antigo, que precisa de troca. O chiller é uma peça, eu não sei se vocês já ouviram falar, sabem do que se trata. É uma peça do ar-condicionado que é gigante. É uma peça tão grande que ela precisa ser içada lá para o topo do prédio. E para fazer esse içamento, a gente precisa simplesmente fechar a rua. Então, a gente fez uma licitação, compramos o chiller, a gente tem que pensar lá já no ETP que existe essa logística, de que quando for entregue, a gente vai precisar fechar a rua. Ou, por exemplo, na aquisição de computadores, né, que a gente falou, será que essa aquisição não pressupõe um rearranjo dos espaços? Porque vão chegar computadores novos. De repente, a gente precisa reorganizar todo o espaço, as salas, para recebimento desses novos computadores. Então, a gente pensa isso já lá no PP, já na fase de planejamento. Aí, passando para o item seguinte, que é o item 11, a gente vai ter a necessidade de estabelecer, né, já no ETP, de prever as contratações correlatas ou interdependentes. E aqui eu não vou me alongar muito, porque o Jaime já falou ontem, e aí eu só vou lembrar vocês do caso que eu citei, que é o do hardware, que pressupunha também a aquisição de software. E isso tem que ser previsto no ETP. Aí, passando para o item subsequente, a gente vai ter a descrição de possíveis impactos ambientais e das medidas mitigadores. Aqui, a gente vai descrever esses riscos apenas se existirem, né? E se existirem os riscos, a gente precisa necessariamente elencar essas medidas que são mitigadores. Na sequência, a gente vai ter o item, o inciso 13, que fala do posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade. E aqui, apesar dessa frase nos causar, né, uma coisa, nossa, como é que eu vou escrever? Gente, é uma frase simples. É uma declaração expressa de que a contratação ela é viável, ela é razoável, ou não, né? Pode ser que ao final do estudo se entenda que de fato não é uma contratação viável, tudo com base nesses elementos que estão no ETP. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Deixa eu achar aqui.
Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos lá. Esse caso do Ministério da Educação, vamos lá. O presente estudo técnico preliminar, elaborado, considerando a análise das alternativas para atendimento das necessidades, conclui pela viabilidade da contratação. Então, assim, é só realmente uma declaração de que o estudo técnico preliminar ele concluiu pela viabilidade da contratação. É uma declaração simples. Então, vamos voltar lá para os slides. Vamos passar para o próximo. Ó, aqui foi onde eu falei para vocês que a própria lei diz quais são os requisitos obrigatórios. É esse parágrafo 2º aqui. Mas, para facilitar a vida, eu já fui colocando em verdinho para ir destacando o que era obrigatório ou não no meio do caminho. E esse parágrafo 3º, ele nos traz aqui uma possibilidade da gente dispensar a elaboração de projeto toda vez que a gente estiver falando de ETP para contratação de obra, de serviço comum de engenharia, e que a gente consiga demonstrar nesse ETP a inexistência de prejuízo para aferições de desempenho e qualidade. Passar para o próximo. Vamos lá. O ETP é uma peça sempre obrigatória? A gente viu que alguns requisitos do ETP são obrigatórios, mas a peça, ela é obrigatória? Isso vai depender dos atos regulamentares, né? Assim, em regra, é de observância obrigatória, mas os atos regulamentares, eles podem, em algumas situações, excepcionalizarem a presença do ETP. E aí eu trouxe para vocês um exemplo que está na própria lei, que ele diz que, no caso de contratação direta, pode ser dispensado estudo técnico preliminar. Vamos partir para o próximo. E aí eu falei de regulamento, né? Então, eu trouxe 2 exemplos de regulamento para vocês. O primeiro é da Instrução Normativa 58, de 2022, o artigo 14, que se aplica para a União, né? Que diz que que nessa situação de contratação direta, o ETP vai ser facultativo apenas nas hipóteses desses incisos do artigo 75 ou do parágrafo 7º do artigo 90. Ou ainda, no caso do inciso 3 do artigo 75, ou nos casos de prorrogação de contratos e serviços de fornecimento contínuo. Então, isso para a União. No município do Rio, a gente tem um regulamento próprio também, e que ele vai dizer quando se dispensa a elaboração de estudo técnico preliminar. Então, é uma peça obrigatória? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí eu aproveito para trazer para vocês uma outra situação, que é uma divergência forte que eu estou vendo agora na doutrina, que é com relação às compras e serviços de baixíssima complexidade. Vamos lá. Quem lida, né, com área de compras ou realmente faz a compra, ou quem demanda a compra. A gente vai fazer uma aquisição, a gente precisa listar um abastecimento de almoxarifado. A gente vai comprar caneta, vai comprar post-it, vai comprar régua, grampeador. Gente, pensem comigo. A gente mostrou aqui um ETP super bem elaborado, né? A gente, inclusive, baseou a aula nele, que é o do Ministério da Educação. Vocês conseguem explicar para mim por que um ETP seria super imprescindível para uma aquisição desse tipo de material? Caneta, lápis, borracha. Assim, pela lei, não é um caso facultativo, né? A gente deveria fazer, mas não faz sentido. Então, a doutrina hoje tem discutido bastante isso. Nessas compras, né, de bens
super simples e de serviços de zero complexidade, se realmente seria obrigatório a gente fazer o ETP. Por enquanto, a gente está só no plano da discussão, né? A gente, que é operador desses procedimentos, a gente tem juízo e faz. Mas a gente não vai fazer nada tão rebuscado, né? A gente vai fazer realmente uma coisa mais simples, porque nem tem muito o que dizer, né? A gente vai dizer que a gente vai comprar caneta. E aí, imagina aqueles requisitos todos, aquela análise de mercado, não faz muito sentido. Então, eu queria deixar para vocês só esse suspense. Aguardem as cenas dos próximos capítulos, porque pode ser, quem sabe, que haja alguma reviravolta nessa história de ETP para essas situações de compras e serviços de baixíssima complexidade. Vamos para o próximo. Isso aí a gente já falou, né, que foi o caso da audiência pública. A gente pode chamar o mercado para conversar com a gente, sempre que a gente estiver elaborando o ETP. Vamos passar para o próximo. Aí a gente vai fazer o seguinte: eu elaborei para vocês, eu fiz um trabalho de pesquisa de alguns modelos de ETP. São modelos mesmo, que ele vai colocando esses dispositivos, né, que a gente foi estudando um a um, e ele põe uma breve explicação do que deve se colocar ao final. Então, a gente tem um modelo do governo federal para itens de tecnologia da informação, a gente tem um modelo que é do governo do estado de Minas, a gente tem um modelo que é do TJ do Espírito Santo, e no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma proposta que a CEPLAG fez para a PGE, mas que ainda não foi oficializada. Então, a gente vai disponibilizar esse material para vocês, por causa da hora, não vai dar tempo da gente mostrar, até porque também não precisa, né? A gente já viu os itens, a gente já explicou aqui do que se trata cada um daqueles requisitos legais, e aí fica um modelo, caso vocês não tenham aí no órgão de vocês ou na entidade, vocês podem se valer de algum desses modelos para auxiliar enquanto não tiver uma minuta padrão. Então, gente, é isso. A gente finalizou esse painel. Eu vou dar 3 minutinhos de intervalo, apenas 3, para a gente poder só respirar, porque é um volume absurdo de informação. Então, a gente bebe uma água, respira e volta, porque a gente ainda vai falar de matriz de risco, tá bom? Então, daqui a 3 minutinhos a gente se vê. E aí, pessoal? Já deu os 3 minutos, vamos embora. Todo mundo retornou. Deu para beber uma água. Vamos voltar? Agora, pessoal, a gente vai para o próximo painel, que é o painel 5, que a gente vai falar sobre matriz de risco, que é outro babado. É outra situação, né? Matriz de risco é o tipo de coisa que também já se utilizava, mas é uma novidade para quem não era do governo federal. Inclusive para mim, tá? Então, vamos lá. Vamos passar para o primeiro slide? A gente vai falar muito brevemente sobre alguns aspectos que são teóricos, mas são muito importantes para vocês conseguirem entender da onde surgiu essa ideia de gênio de colocarem mais um trabalho para a gente, né? A gente, quando chegou a nova lei, ficou desesperado. Meu Deus, mais um papel! Mas da onde surgiu, né, a necessidade desse papel? Vamos lá. Um estudo do BID apontou que 13% do PIB do Brasil se destina às compras públicas. Isso representa em torno de 850 bilhões de reais. E esse mesmo estudo apontou que desses 850 bilhões de reais, 68 bilhões a gente joga no lixo. E aí, quando eu falo jogar no lixo, significa o quê? Que a gente é muito ineficiente, né? 68 bilhões de reais significa, assim, dinheiro à beça que a gente gasta para fazer contratações que não vão à frente, ou contratações ruins, ou contratações que no final, não se destinam àquilo que a gente precisava.
E aí foi pensando assim, nisso, que a nova lei de licitação, quer dizer, não nesse estudo, né? Esse estudo só sistematizou, só trouxe os números para deixar todo mundo muito chocado. Mas a nova lei de licitação, ela trouxe a gestão de risco como uma inovação justamente para reduzir essas ineficiências. E esse instrumento, ele vai nos auxiliar a antecipar os eventos incertos, analisar, priorizar e dar o tratamento necessário para que a gente não desperdice dinheiro. E a nova lei, ela tá bem alinhada com o modelo de administração pública que nós temos hoje. Né? E aí eu fiz um quadrinho só para vocês entenderem, né? Nós tivemos 3 modelos de administração pública. O patrimonialista, que era a prevalência do público sobre o privado, tinha um clientelismo, uma troca de favores, uma relação meio promíscua, né? Uma confusão patrimonial entre o público e o privado. E aí a gente lentamente passou para um modelo intermediário, que é um modelo burocrático, que a gente está com aquela coisa que não se livra, mas a gente vai conseguir, né? Aos poucos a gente vai conseguir mudar para o modelo gerencial. O que é esse modelo burocrático? A gente ainda vê muito resquício dele, né? Como é que ele se caracteriza? Ele tem a prevalência do público sobre o privado, ok, super correto, só que ele tem muita regra. Ele tem tanta regra que ele engessa. Existe uma fiscalização bem grande e se cobra uma atuação proba do gestor público, mas o excesso de regras faz com que a gente fique engessado, gere ineficiência e morosidade. E aí, percebendo isso, a gente está migrando para um modelo gerencial, que a prevalência do público sobre o privado é indiscutível, né? Não tem o que falar, mas existe uma flexibilização das regras com foco no resultado. E essa flexibilidade de regra, ela não gera uma relação promíscua, não, porque ela é permeada pela transparência, pela participação social, e ela visa justamente ao ganho de agilidade e eficiência na gestão. E é nesse contexto que surge a matriz de risco, que é o que, já que a gente vai focar no resultado, a gente tem que ver se, de antemão, se a gente vai conseguir um resultado de fato com tudo que a gente está fazendo nessa fase preparatória da contratação. E aí, vamos passar para o próximo slide? A nova lei, ela, né, já imbuída desse espírito gerencial da administração pública, ela trouxe diversos dispositivos visando gerir esses riscos, né, para alcançar a governança, alcançar a eficiência, efetividade, melhor aplicação de recursos públicos. E aí, eu queria trazer para vocês, olha só, como a lei, ela está permeada de gestão de risco em todas as suas fases. Esse artigo 1º, ele diz lá que a alta administração do órgão, a entidade, é responsável pela governança das contratações. O professor Rafael Oliveira falou muito de governança ontem, né, na aula inaugural, e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de risco. Vejam, aqui a gente está falando da administração como um todo, né? A administração tem que fazer gestão de risco. Então, independentemente da fase da contratação, a gente tem que sempre pensar na gestão de risco. Para promover eficiência, efetividade e eficácia nas contratações. Vamos passar para o próximo. O próximo, que é o artigo 18, o que ele vai dizer? A fase Agora a gente já está falando de contratação, a gente não está falando da administração como um todo. Então, a administração precisa gerir riscos. A fase preparatória também precisa de gestão de risco. Olha lá, a fase preparatória do processo licitatório compreende a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Então, a gente está falando da administração como um todo, agora a gente já está falando da fase preparatória da licitação. Vamos passar para o próximo slide.
Olha lá, agora o artigo 22 nos traz o quê? A gestão de risco dentro da fase externa da licitação, que é no próprio edital. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos. Então, vejam, a gente está indo do macro e está caminhando até o próximo slide. Olha lá. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de risco. Então, vejam, a gestão de risco ela está entranhada na administração, na alta gestão, está entranhada em todas as etapas da contratação pública, desde o seu planejamento até a execução. E aí, vejam como a matriz, a gestão de risco, ela ganhou importância na nova lei de licitação. E aí eu estou falando o tempo todo, né? Gestão de risco, gestão de risco. O que é risco, meus amigos? Vamos passar para o próximo? Não sou eu quem diz é o TCU, né? Que a gente copia o TCU. Se a lei copiou o TCU, quem somos nós para não copiar, não é, irmã? O que o TCU diz? Que risco é a possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos, sendo medido em termos de consequências e probabilidades. Tá, então a gente já entendeu que risco é a possibilidade de alguma coisa acontecer, alguma coisa previsível, imprevisível, algo vai acontecer que pode tirar a nossa contratação do curso normal. E o que seria, então, gestão dos riscos? E aí eu me valio da definição da BNT. São atividades coordenadas para dirimir, controlar e controlar uma organização no que se refere aos riscos. Ah, tá. Então você está dizendo para mim que eu preciso, no meu órgão, ter um sistema ou ter uma equipe para poder controlar. É isso que eu estou dizendo, meu povo. Precisamos. Conseguimos? Como eu falei para vocês, a lei ela nem sempre vai refletir a possibilidade de todos os entes, né? Você imagina, tem município que tem uma pessoa que faz tudo. Ela faz o DOD, se fizer, né? Que nessa altura nem deve fazer. Ela vai fazer o ETP, ela vai fazer o TR, ela vai fazer a pesquisa, ela vai fazer o edital, ela vai listar, ela vai ser o fiscal do contrato. Tá tudo errado. A gente sabe que tá tudo errado. Mas só tem ela. Então, como é que ela vai conseguir fazer, né, montar uma equipe para controlar esses riscos? Não vai. Mas a gente aqui está estudando para tentar fazer o que nós podemos, né, com o conhecimento que temos, nas possibilidades do órgão. Então, bora passar para o próximo slide. Vamos lá. Aqui eu trouxe, né, mais um conceito, que é um conceito disposto num decreto federal, que é o Decreto 9203 de 2017, que dispõe sobre a política de governança na administração pública direta, autárquica e fundacional no âmbito da União, que aí ele fala o quê? Que a gestão de risco ele tem natureza permanente. Como a gente já viu lá, né, nos conceitos da lei, a gestão de risco ela é macro, ela abrange todo o órgão, toda a administração pública. Então, quando a gente diz que é permanente, a própria lei já nos indicava isso, não é? Passa para o próximo. E aí eu trouxe mais uma definição legal, que é de 2016, lá da Controladoria Geral da União. Ó, vejam há quanto tempo a União já fala de gestão de risco. Que um negócio para a gente é super novo, mas eles já falavam disso há muito tempo. Que o gerenciamento de risco, ele é o processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da organização. Então, o gerenciamento de... A gente sabe que o risco é algo que pode acontecer e tirar, já que a gente está falando de fase preparatória de licitação, né? Então, vamos falar de contratação. O risco é algo que pode acontecer no meio do curso de uma contratação e tirar essa contratação do fluxo normal.
E o gerenciamento de risco é a gente conseguir identificar, avaliar, administrar e controlar esses potenciais eventos. Vamos passar para o próximo. E aí, quando a gente fala em categoria de risco, existem 50 milhões de tipos de categorias, né? Tem categoria, tem o risco operacional, tem risco ambiental, tem risco financeiro, tem risco contratual, tem vários tipos de risco que a gente precisa sempre mapear. Eu vou falar aqui, vou dar o exemplo de risco licitacional, por exemplo, né? Vamos lá. O planejamento equivocado, e aí uma contratação que não corresponde às necessidades do órgão, sobrepreço, preço inexequível, superfaturamento, ausência de fiscalização que gera inexecução contratual, reclamações trabalhistas. Quem nunca contratou uma empresa que não pagava funcionário terceirizado? E aí depois a gente era responsabilizado na Justiça do Trabalho. O tempo todo. Excesso de impugnação, né, quando está o TR não é claro. Enfim, existem N tipos de categorias de risco e a gente precisa fazer esse mapeamento ao longo, na verdade, de forma prévia à elaboração do termo de referência. Próximo. Vamos lá. Aí, vamos falar sobre os registros e mapas de risco. Existem duas metodologias que são as mais utilizadas. Tem a COSO, que é de 2017, e tem a ISO 31000, que é de 2018. Essa ISO 31000 de 2018 é a mais utilizada, e é por isso que eu vou me ater a ela, tá? Vamos lá. Quais são os requisitos de mapeamento desses riscos de acordo com a ISO 31000? Primeiro, a gente vai ter que fazer uma análise do contexto. E esse contexto, a gente vai analisar interno e o externo. O contexto interno é a estrutura do órgão ou da entidade, são os recursos disponíveis, a capacitação dos servidores, o planejamento daquela contratação, o alinhamento com o planejamento estratégico, tudo que é interno, né? E o externo, a gente vai fazer uma avaliação dos fornecedores, do mercado, se é período eleitoral, a legislação, né, se a legislação gera algum impacto, o ambiente econômico, assim, toda vez que qualquer presidente abre a boca, o mercado se movimenta. Então, é um momento oportuno, o ambiente tecnológico também, né, se é um momento tecnológico propício. Então, esse é o contexto. A gente vai identificar, então, dentro do contexto, o contexto interno e o contexto externo. Aí, o segundo elemento que a gente precisa mapear nos riscos é a identificação. A identificação, o propósito dessa fase é identificar o que poderia acontecer ou quais são as situações que poderiam existir que afetassem os objetivos daquela contratação, que possam afetar esses objetivos. E a identificação dos riscos, ela é um processo que precisa ser feito. E aí a gente pode fazer de acordo com algumas perguntinhas. Vamos lá. O que pode dar errado? Por que pode dar errado? Quais são as consequências se der errado? Qual a probabilidade da ocorrência? Como é que a gente pode mitigar as consequências? Como é que a gente pode reduzir as probabilidades? Calma, calma, é muita informação, Paola, pelo amor de Deus, respira. Vamos lá. A identificação, meus amigos, a gente vai, então, fazer essas perguntas provocativas mesmo, né? O que eu preciso contratar e o que pode dar de ruim nessa licitação, nessa contratação? E se der ruim, quais são as consequências para o meu órgão? Então, a gente vai fazendo essas perguntas, essa identificação. Aí a gente passa para o terceiro elemento da ISO, que é a análise. A análise se divide em probabilidade e impacto. A probabilidade é a possibilidade de um determinado evento acontecer. E aí a probabilidade pode ser rara,
pode ser baixa, pode ser média, pode ser alta ou quase certa. São 5 níveis de probabilidade. E aí, também, a gente vai analisar o impacto. O impacto representa a consequência da ocorrência daquele evento, daquele risco. E aí a gente pode olhar aquele panorama e julgar, olha, se acontecer, se esse risco acontecer, zero impacto, nada acontece. Vai ter um impacto, mas é leve. Tem impacto médio, o impacto é grave ou o impacto é gravíssimo. E aí, meus amigos, com base nisso que eu falei, a gente pode... eu vou mostrar para vocês a primeira matriz de risco, com base nessa metodologia ISO. Pode passar para o próximo slide. Que é a matriz 5x5. Vejam, a gente tem o impacto e a probabilidade. E aí, quanto mais azul, pior é a situação. Vamos lá, ó. A probabilidade, o impacto. Insignificante, pequeno, moderado, grande ou catastrófico. E nós temos aqui a probabilidade muito baixa, baixa, possível, alta ou muito alta. E aí, aqui, dentro desse quadro, a gente foi ponderando o que era um risco pequeno, um risco moderado, um risco alto, um risco crítico. Essa aqui é uma matriz que a gente... Já é a primeira matriz de risco que eu queria trazer para vocês. É a matriz 5x5. Vamos voltar para o slide anterior? Então, a gente viu essa matriz 5x5, não foi? A gente só tinha até então visto o contexto, identificação e análise. Agora a gente vai para a avaliação. Com base naquela matriz 5x5, quais riscos vão precisar de tratamento? Qual seria a prioridade para a implementação desse tratamento? E aí, a gente, depois que prioriza, e aí a priorização eu entendo que seria do risco crítico, e aí a gente vai descendo para o risco alto, risco moderado, risco pequeno, a gente vai pensar nos tratamentos. Quais são os tratamentos que a ISO nos traz? Evitar. Evitar é descontinuar a atividade que gera risco. Então, assim, é deixar de realizar uma compra conjunta, por exemplo, nessas licitações corporativas. Na PGM, por exemplo, a gente tem muito problema com limpeza. Toda vez que a gente faz a gente faz uma adesão ao registro de preços de uma ata da prefeitura, a limpeza dá ruim. Então, a gente já evita, com base nessa matriz de risco. Sempre dá problema. Nós já tivemos 3 contratos rescindidos e ficamos 3 vezes sem contrato de limpeza, porque sempre dá problema. A empresa some, abandona o contrato. Então, a gente deixa de realizar essa compra conjunta. A gente pode encerrar determinada atividade. A gente pode não iniciar, por exemplo, uma obra que se não tiver garantia de orçamento para pagar o empreiteiro. A gente pode também transferir. Para transferir, o objetivo é compartilhar o risco, ou jogar o risco para o contratado mesmo. Exemplos de transferência de risco: garantia contratual, a terceirização, a previsão de uma matriz de risco contratual, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A gente também pode, como tratamento de um risco, mitigar, que é reduzir a probabilidade, o impacto, ou as duas coisas. Então, como é que a gente pode mitigar? A gente pode implementar controles internos, políticas de padronização de procedimento, normatização, investir em tecnologias que nos façam monitorar melhor, contratar empresas para apoiar a fiscalização, capacitar os servidores que estão envolvidos na fiscalização dos contratos. Todos esses são exemplos de mitigação do risco. E a gente pode também aceitar o risco. Esse é o tratamento. Só aceita, que dói menos, né? E o que é esse aceitar? Ela é uma opção de...
isso que a gente usa, só para, né? Assim, vamos aceitar, aceita que dói menos. Calma, né? A gente não vai aceitar quando o risco é alto. Isso aqui a gente aceita quando o risco é baixinho. Por exemplo, na Prefeitura do Rio, a gente tem no RGCAF uma previsão de que a gente pode dispensar a garantia até não sei quantas UFIRs, dá mais ou menos 15 mil reais. Então, nas contratações até 15 mil reais, a gente pode dispensar a garantia contratual. A gente sabe que a garantia ela é uma forma de tratamento de risco, né? A gente já viu aqui que a garantia o tratamento de transferência do risco, só que ela também gera um ônus, né? Porque a garantia paga. E aí a gente, nessa situação de valor baixo, a gente pode simplesmente aceitar o risco, porque a contratação é muito baixa, não vale a pena a gente pagar mais caro, porque o valor é baixo. Então, é isso. Agora, vamos passar para o próximo slide. Vamos passar para o próximo slide. Então, vamos lá. Eu trouxe alguns modelos de matriz de risco. Né? Eu falei da 5x5 só para vocês entenderem os tratamentos, e agora eu vou trazer alguns modelinhos para vocês verem como vocês podem estruturar essa matriz de risco. Gente, vou passar um pouquinho do tempo, mas é bem pouquinho, tá? Eu prometo. Próximo slide. Então, esse aqui eu extraí de um livro, que eu coloquei lá a fonte, citei, né? Dei os créditos bonitinho, que a gente vai... É multiplicativo, né? Você vai colocar objeto, setor demandante, aqui tem a probabilidade de impacto que a gente citou, a identificação dos riscos, o dano, a consequência. Vamos passar para o próximo, porque eu quero trazer para vocês o caso concreto, deu preenchendo esse bonequinho aqui. Próximo. Vamos lá. Qual é o caso concreto? Nesse caso, a gente licitou entrega de bens. Vamos supor que a entrega de abastecimento, material para abastecimento almoxarifado. Ótimo, é esse exemplo aí. Vamos lá. A gente fez um mapeamento aqui do que pode acontecer. Qual é o risco que eu mapeei aqui? Eu mapeei a entrega de um bem com qualidade ruim. Aquelas canetas que não escrevem em Nárnia, que todo mundo reclama, a caneta que não escreve, ou então o café que é amargo demais. Então, ou é o café ou a caneta aqui, lá de Nárnia. Então, eu mapeei esse risco. Eu estou listando café, eu estou listando abastecimento almoxarifado, e eu identifiquei, é raro, mas sempre acontece, exatamente. E a culpa é de quem? De quem licita, amigos. Não, se vocês forem pregoeiros, por favor, depois se manifestem para a gente fazer aqui uma comunidade do Chora Livre, tá? Então, a entrega do bem com uma qualidade ruim, esse é o risco. Quais são as causas que podem levar à entrega de um bem... O café tá uma delícia, né? O da PGM é bom, podem ir lá tomar. Quais são as causas possíveis de uma entrega de bem com qualidade ruim? Falha na fiscalização, quer dizer, o fiscal aceita que a caneta não escreva, a caneta chega, o fiscal não faz o teste. Ou o café chega e o fiscal não bebe e não faz aquela conferência, sabe? Se o que estava na proposta foi o que foi entregue, né? Porque normalmente na proposta a gente pede para colocar lá a marca e tal, e o fiscal recebe sem olhar isso. Falha na fiscalização. Ou, normalmente, é o que acontece, uma falha na descrição do TR. O TR não põe lá o grau de acidez do café, não põe a referência da caneta, né? A caneta tem que ter a ponta fina, translúcida, referência, normalmente a gente coloca, né? Uma marca de referência boa, de uma caneta que escreve. Então, identificando isso, quais são as ações preventivas que a gente pode tomar? A gente pode implementar ferramentas de gestão contratual, quer dizer, capacitar essa galera que recebe tudo sem olhar, ou pode também aperfeiçoar o TR, né? A partir dali, fazer um TR realmente focado na qualidade do que vai ser entregue. E aí, identificado esse risco, vai acontecer, aconteceu, né? Supondo, aconteceu esse risco. Quais são as consequências? Então, quais são as consequências? O que eu vou fazer
depois que esse bem me é entregue com uma qualidade inferior. Eu posso abrir um processo de aplicação de penalidade, eu posso rescindir o contrato, cancelar a ata de registro de preço, e eu posso fazer uma contratação emergencial. Então, e quais são as ações de contingência que eu posso tomar caso essa consequência ocorra? Eu posso, de repente, consultar o segundo colocado da licitação, para ver se ele tem interesse em fazer o contrato, né, negociar o preço. Posso consultar bancos de fornecedores, enfim. Eu tenho todas essas... Esses são alguns exemplos de medidas que eu posso tomar. E aí, com base nisso aqui, tudo isso aqui está naquela ISO, hein, gente? Isso aqui é um caso concreto. Agora, a gente vai preencher aquele modelo de matriz de risco com base nesse mapeamento que eu fiz. Próximo slide. Vamos lá. Ó, objeto, aquisição de itens para abastecimento de almoxarifado. Setor demandante, gerência de materiais. O risco 1, entrega de bens com qualidade inferior. Qual é a probabilidade? Eu fui até benevolente, hein? Coloquei médio. Mas podia ser alto. A probabilidade é alta. O impacto. O impacto de, por exemplo, caneta, né? Eu vou entregar uma caneta com qualidade ruim. O impacto não é alto. O impacto é médio, baixo. Jaime quer falar. Fala, Jaime. Boa noite a todos. Paulo, ontem você me trouxe alguns exemplos, eu acho que eu vou nessa voga aí do risco, eu vou trazer um exemplo a todo mundo, porque você está falando de alguns riscos, né? E a gente, sendo administrador, a gente passa por riscos basicamente todo dia, né? E dentro do procedimento licitatório não é diferente, né? Eu vou trazer um caso aqui que talvez a Paola conhece muito bem. A gente tem uma área técnica de engenharia e arquitetura na Procuradoria do município, e há mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, essa área técnica fez uma solicitação para o setor de compras aí, de licenças de AutoCAD, né? Eles queriam contratar AutoCAD para novas versões do AutoCAD, né? Para os arquitetos. Não sei se todos estão familiarizados, o AutoCAD é um software que você desenha plantas, e uma série de outros documentos voltados para a área de engenharia e arquitetura. Quando essa foi uma licitação complicada, a gente demorou bastante para conseguir fazer a aquisição dessas licenças, e finalmente, quando a gente conseguiu, chegou-se a duas conclusões, né? A primeira é que seria necessário também um treinamento para esses arquitetos usarem essas novas licenças, porque a última que elas tinham utilizado já tinha passado aí um bom tempo. Já era de 2010, algo assim. E a gente até licitou o treinamento, né? Nosso jurídico, né, deu essa indicação para que a gente devesse licitar um item separado. Só que um risco que não foi previsto na época, né, era que talvez a gente não conseguisse licitar, não conseguisse aí uma empresa para fornecer esse serviço. E a verdade é que a gente hoje tem as licenças e a gente até hoje não tem o treinamento. Então, assim, elas estão lá se virando, né? A gente tem, graças a Deus, pessoas autodidatas, mas ainda existe um segundo risco associado, né? E esse talvez, eu não sei se a Paola sabe, que ele é um risco recente, que quando a nossa área de TI fez a especificação aí do software, eles não esqueceram de colocar a necessidade de hardware, né, para suportar essas novas licenças de AutoCAD, né? Então, assim, hoje, né, nós temos as licenças e não temos máquinas potentes o suficientes para utilizá-las, né, gente? Então, assim, com uma análise dos riscos que a gente, né, se tivesse feito uma matriz de risco dessa contratação, talvez isso pudesse ter sido identificado. Mesmo que fosse pontuado para a gente, né, que talvez a gente não conseguisse ter essas máquinas, que a gente teria que licitar essas máquinas, a gente poderia adiar um pouco essa licitação, até a assinatura do contrato, né? Bom,
em suma, é isso, né? São muitos riscos e às vezes tem mais de um ou dois ou três riscos, né, associados aí a cada contratação. Tem riscos que a gente consegue arcar, né? Por exemplo, de repente algum equipamento que você não precisa de imediato, né? Algo assim, mas tem riscos que você acaba desperdiçando aí dinheiro público se você correr, né? Você fica aí, você contrata uma licença, você tem um prazo de 3 anos, você passa um ou 2 meses sem conseguir utilizar. Felizmente, agora esse problema já parece estar quase equacionado internamente, mas é só um pequeno exemplo aí para colaborar com a questão do risco. Obrigado, Paola. Nada, eu que agradeço. Gente, eu não sabia desse risco, não. Eu não sabia. E a Jaqueline fez uma boa observação, né? Um estudo técnico preliminar também, né? Poderia ter identificado, né? Essa necessidade. Enfim, são dois instrumentos aí que andam juntos, Uhum. mas enfim, é isso. Aí. Obrigada, Jaime. Então, vamos lá. Voltando aqui, né, para o preenchimento da planilha. Então, a identificação do dano, consequência. Então, abertura de processo de penalidade e um segundo, rescisão, cancelamento da ata. A identificação de uma ação preventiva, aperfeiçoamento do TR e capacitação dos fiscais do contrato. O responsável, gerente de materiais. A gerência, né? Agora, vamos lá. Identificação de uma ação de contingência. Uma contratação emergencial. Quem vai fazer é a gerência de licitações, no meu exemplo aqui, que seria eu, né? Então, quais foram as causas, as fontes de vulnerabilidade da ocorrência desse risco? Falha na descrição do TR e falha na fiscalização do contrato. Então, é só para ilustrar para vocês como é que a gente poderia fazer o registro desse risco, desse caso concreto que eu dei. Bom, próximo. Próximo. Aí eu peguei também um caso, um modelo da IN 05, que nesse caso aqui, eu preenchi como, por exemplo, um risco da empresa não aceitar prorrogar o contrato. E é um risco, assim, que super pode acontecer, né? Ninguém é obrigado a prorrogar contrato, e é um risco que a gente necessariamente precisa prever, porque o processo licitatório, ele demanda muito tempo, então a gente precisa mapear esse risco para poder startar um novo processo a tempo. Então, vamos lá, a probabilidade é altíssima. Eu esqueci de preencher, gente. Vamos preencher juntos. Eu não esqueci, não. Isso foi estratégia para ver se vocês estão dormindo. É verdade, Marcos. Elas reclamam, mas elas amam. Elas não largam a gente. A gente tem mel. Vamos lá, a probabilidade de uma empresa não querer prorrogar um contrato é altíssima. E o impacto, a depender da contratação, o impacto é gigantesco. Você para o órgão, você para a operação. Ou pode ser baixíssima também, por exemplo, sei lá, não estou pensando em um exemplo agora, mas enfim, o impacto, dependendo da contratação, pode ser muito baixo. Um exemplo. Na PGM, a gente tem uma contratação para frete, porque a gente tem postos da dívida ativa que ficam espalhados pela cidade, e para atender os contribuintes, né? Então, se a gente, esse frete, ele leva os materiais do almoxarifado para esses locais. Então, assim, se a gente não tiver esse contrato, qual o impacto? É baixíssimo, porque a gente pode se emburacar num táxi e levar o material de táxi. Ou se alguém tiver carro, né, algum fiscal tiver carro, né, e tiver de bom humor, quiser disponibilizar o seu carro e a sua gasolina, porque a gente faz muita filantropia também, tá? Muita coisa que a gente faz na administração, a gente faz por amor. E aí vai que é um fiscal muito amoroso. O fiscal amoroso vai levar no carro dele, com a gasolina dele. Então, o risco é baixo. Então, vamos lá, a identificação do risco, né? A não continuidade do serviço. A identificação de uma ação preventiva para o caso da não prorrogação. A equipe de gestão do contrato realizar um planejamento e entrar em contato com a empresa em tempo hábil para verificar se existe interesse na prorrogação. Lembra que eu falei que precisa ser com antecedência? Então, o responsável, o gestor do contrato. E aí, uma ação de contingência, realizar uma nova licitação. Não quero prorrogar. O que você faz se a pessoa não quer prorrogar? Você licita de novo, né? E aí, o responsável. Nesse caso aqui, eu coloquei gestor de contrato, mas no caso da procuradoria, por exemplo, seria a minha gerência, gerência de licitações e contratos. Próximo.
Vamos lá. Próximo. Aí eu peguei para vocês um modelo que eu achei bem legal da Justiça Federal. É uma planilha complexa, que ela vai colocar exatamente o que está na ISO, sabe? Ela vai lá, categoria do risco, qual é o objeto, qual é o processo crítico, qual é o risco, qual é a probabilidade, se é alta, se é média, qual é o impacto, se é alto, se é médio, se é baixo. E aí ela vai juntar a probabilidade com o impacto para dar uma categorização e uma resposta ao evento. Essa aqui eu achei, assim, apesar de ser uma planilha, não ser... Aparentemente não é rebuscada, né, como os outros modelos que eu trouxe, mas pelo contrário, eu achei bem completinha. É uma outra proposta de modelo que vocês podem avaliar se vale a pena fazer. Eu achei bem bacana. Pode passar para o próximo. Agora, um outro modelo que eu também achei bem interessante, que ele coloca, se vocês olharem, que ele põe a probabilidade de impacto, é o P e o I. E aí ele faz essa multiplicação. A depender do índice que ele encontrou, ele diz qual é a resposta. Então, vamos lá. Ó. Por exemplo, um evento, direcionar a marca. Ai, quem nunca? Quem nunca licitou um negócio que tinha direcionamento da marca? Eu fiz isso, gente, no hardware, lembra? O exemplo do hardware marcou a minha vida. Eu falo dele o tempo todo porque marcou minha vida, porque deu um monte de coisa errada nela. Tinha uma especificação, eu não entendo nada de tecnologia, tinha uma especificação lá que direcionava para um determinado fabricante. E aí um licitante é, fez um pedido de esclarecimento e a equipe técnica viu que realmente estava direcionado. Então, não foi culpa minha, mas quem nunca, né? Então, vamos lá, o evento, direcionar a marca, uma causa, a causa do direcionamento, uma especificação inadequada. A consequência, pode ser objeto o edital de impugnação, no meu caso foi até pedido de esclarecimento. Podia ser aqui, esclarecimento, impugnação, e no caso da licitação chegar até o final e se perceber esse vício, até anular a licitação, né? Então, a probabilidade, 2, nesse caso aqui, o órgão elencou como 2, então é um órgão muito seguro da sua equipe técnica. O impacto, 5, quer dizer, é uma contratação que é muito relevante para o órgão. E aí, qual foi o índice que eles encontraram? 10. 10, de acordo com os parâmetros que o órgão tem, seria o caso de uma resposta mitigatória. E aí, qual é essa mitigação? Revisar as especificações sempre. E quem é que vai revisar essas especificações? A pessoa que elaborou, a pessoa ou a equipe que elaborou o TR. E assim ele vai fazendo, ó. Por exemplo, o segundo, só para vocês verem a diferença, ó. Um evento, a licitação demora muito. Qual pode ser uma possível causa para essa demora no procedimento? O processo ping-pong. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Ele vai para o jurídico, ele vai para a equipe técnica, ele volta para quem fez o TR, e ele volta para a pesquisa. Sabe aquele processo ping-pong mesmo? Vai, volta. Não tem fim nunca. Todo mundo sempre quer dar um pitaco nele. Qual é a consequência? Atraso, por vezes a necessidade até de fazer uma contratação emergencial, se for uma contratação imprescindível para o órgão. Qual é a probabilidade disso acontecer nesse caso que o órgão analisou? 4. Então, realmente deve ser um problemaço para eles. Qual é o impacto? O impacto é 5. 4 vezes 5, 20. Então, o índice é 20. Lá na relação deles, 20 é um risco que tem que ser evitado a qualquer custo. Então, não basta mitigar, tem que evitar. E aí, qual é o controle? Qual é a proposta de atuação para evitar esse risco? Revisar o procedimento inteiro. Não deixar esse processo virar um ping-pong. E quem é que é o responsável por revisar esse procedimento? O gestor. Então, esse é um outro exemplo também bem interessante que vocês podem fazer. Próximo. Então, vamos lá. Por que eu trouxe esse artigo aqui? Eu trouxe, na verdade, 2 artigos, o 6º e o 22. Passa para mim o slide, a gente não vai ler, não. Pode passar para o próximo.
Esses dois artigos, eles basicamente vão dizer para a gente o seguinte, com base neles, na verdade, a parte da doutrina vai fazer uma diferenciação entre gestão de risco e matriz de risco. Passa para o próximo slide. Próximo. É isso. A gestão de risco, de acordo com esses artigos, né, e a parte da doutrina vai dizer o quê? Que a gestão de risco, ela é interna. Ela faz parte de todo o procedimento interno. Lembra que eu falei para vocês? Olha, a gestão de risco começa com a gestão e vai permeando todo o processo de contratação. Então, da gestão até a execução, até antes da execução, seria gestão de risco. Já durante a execução contratual, nós estaríamos falando de matriz de risco. Então, a doutrina, às vezes, faz essa diferença do que é gestão e do que é matriz. Eu, durante toda a minha explanação, não fiz essa diferença. Para mim, assim, o nome pouco importa. Para mim, tudo é matriz de risco, é gestão de risco, é uma coisa só. Mas tem doutrinadores que fazem essa distinção. E aí eu só queria trazer isso para vocês entenderem que pode, a depender do que vocês estejam lendo, pode haver essa diferenciação. E aí eu queria trazer, eu trouxe para vocês alguns exemplos de matriz de risco que foram feitas antecipadamente, né? Foram feitas logo após o ETP, que é o ideal, né? Tem que ter. Mas eu queria trazer para vocês agora um exemplo de matriz de risco que compôs um edital. Ele parte integrante do edital. Passa para o próximo, por favor. Pode passar. É isso aqui. Isso aqui foi uma licitação em que eu atuei como pregoeira, uma licitação para aquisição de diesel para as operações da Mob Rio. Para quem não é do Rio, né, a Mob Rio é responsável pela operação do BRT. E eu fiz essa licitação para aquisição de diesel. E aí, eu printei, né, só uma parte, a matriz de risco é muito maior do que isso, que é a matriz de riscos ambientais, operacionais e civis. Aqui, a Mob Rio, e é interessante que esteja isso no edital e no contrato também, ela diz quais são os riscos que ela mapeou e é a responsabilidade de quem atuar na mitigação do risco, ou em evitar o risco, ou em arcar, custear com a reparação do risco. E por que é importante que isso esteja dentro do edital e também haja previsão no contrato? Porque isso gera impacto financeiro. A partir do momento que você diz, por exemplo, vamos aqui no primeiro, definição do risco, existência de passivo ambiental não conhecido. Descrição, custo não previsto para remediação do dano. Alocação, quem é que vai arcar com isso, com esse custo não previsto? A contratada. Qual é a ação que se pretende? A contratada deve monitorar todos os passivos ambientais e evitar a ocorrência dos danos. Então, assim, é um risco que eu mapeei, eu não sei dizer o quanto, mas se acontecer, você, licitante, que ganhou o contrato, arque com esse prejuízo aí. Isso gera impacto, óbvio, todo risco gera impacto financeiro. Então, é importante que isso conste também, além de ser uma fase prévia, né, logo após o ETP, é indicado que se faça uma matriz de risco, e é indicado também que haja uma matriz de risco no edital, justamente para demonstrar para o licitante quais são os riscos compartilhados, quais são os riscos que a administração vai assumir e quais são os riscos que ela deverá assumir caso os riscos de fato aconteçam, e que haja uma previsão no contrato disso também. Então, meus amigos, era isso. Eu falei que ia passar um pouquinho, fica de bônus para vocês esse horário. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender, que vocês tenham aprendido, e qualquer dúvida, né, a gente vai, se tiver alguma dúvida no chat que não tiver sido respondida, a gente vai responder depois por e-mail. E é isso. Boa noite, bom descanso. E tomem um banho gelado, porque eu sei que a cabeça deve estar fervilhando aí.